Tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Aqui nós temos uma pesquisa sobre cálculo do IMC, que um professor de educação física determinou em centímetros a altura de 40 alunos de forma individual. O que nós temos que fazer? Nós temos que organizar essas informações em uma tabela de distribuição com intervalo de classe. Então, inicialmente, o nosso principal propósito aqui é criar o título da nossa tabela. Então, eu vou nomear ela de tabela alturas de um grupo de 40 alunos da escola estadual Esperança. Para a organização dessas informações, nós teremos que construir os intervalos de classe. O primeiro procedimento para a construção do intervalo de classe é nós identificarmos, o primeiro passo, quem é o valor máximo desse intervalo de dados e quem seria o valor mínimo. Como os dados estão organizados em ordem crescente, fica fácil de visualizarmos. O valor máximo é 173 e o valor mínimo é 150. O segundo procedimento a ser realizado é nós calcularmos a amplitude desse intervalo de dados, que seria o valor máximo subtraído do valor mínimo, ou seja, o 173 menos 150. Nós teríamos 23. O que é a amplitude? É a diferença do maior para o menor. O terceiro procedimento que nós vamos determinar é calcular o número de classes. O número de classes, ele também seria o número de linhas aproximados que a nossa tabela de distribuição de frequência com intervalo de classes pode ter. Existem dois procedimentos para o cálculo do número de classes. A primeira situação, a gente pode usar a fórmula k igual a raiz quadrada de n, quando o valor do n for menor ou igual a 100. Ou a segunda opção, k é igual a 1 mais 3,22 vezes o logaritmo de n, logaritmo neperiano de n. Nós vamos resolver das duas maneiras para nós verificarmos a diferença das duas. Lembrando que nessa situação problema, o nosso n é igual a 40. Por que o nosso n é igual a 40? Porque foi o número de pessoas que o professor entrevistou. Se nós aplicarmos a primeira fórmula, nós vamos extrair a raiz quadrada de 40. Utilizando uma calculadora, nós obtemos um valor aproximado aí de 6,32. Ou seja, se nós arredondarmos para o valor numérico mais próximo, essa informação está me dizendo que esses dados serão organizados em uma tabela de aproximadamente 6 linhas. Se nós utilizarmos a fórmula de Sturges e calcularmos com o logaritmo de 40, nós vamos obter valor muito similar, muito próximo um do outro. Qual a diferença da fórmula de Sturges para a da raiz quadrada? Este valor numérico, ele é um valor mais próximo, mais exato, mais próximo da realidade. Uma coisa importante que nós temos que frisar, nós não iremos calcular valor de logaritmo, este valor será sempre apresentado no exercício. Substituindo, quem que é o logaritmo de 40 é 1,60. Como é uma expressão numérica, primeiro nós resolvemos a adição, então 1,60 mais 3,22
5,15. E nós obtemos aqui o valor de K de 6,15, que também seria um valor aproximado, e nós chegaríamos também à mesma conclusão, que esta tabela teria aproximadamente 6 linhas. Qual das duas fórmulas é mais viável nós utilizarmos? Nós podemos utilizar tanto uma quanto a outra. Em alguns exercícios será pedido para usar a fórmula número 1 e em outros exercícios será pedido para utilizar a fórmula número 2. Então, nós sabemos que a nossa tabela terá aproximadamente 6 linhas, que a amplitude é 23, que o valor mínimo é 150 e que o valor máximo é 173. O quarto procedimento seria nós determinarmos o intervalo de classe desta tabela. O intervalo de classe ele é calculado da seguinte maneira. Nós pegamos a amplitude e dividimos a amplitude pelo número de classes. Lembrando que aqui nós vamos utilizar sempre valores mais próximos dos números exatos, para facilitar o nosso acompanhamento e desenvolvimento das atividades. Então, eu vou utilizar 23 dividido por 6, e eu vou obter aqui que o valor aproximado de cada intervalo será de 3,83. Se nós formos arredondar para o número inteiro mais próximo, nós vamos utilizar intervalo de classe equivalente a 4. O quinto procedimento seria a construção das classes, ou seja, dos intervalos. Para a construção das classes, nós iniciamos do valor numérico inferior, que no caso aqui seria 150, e adicionaríamos a classe, nesse caso aqui a classe 4. Então, seria do 150 ao 154. Nós iríamos repetir o 154 na linha seguinte e somaríamos mais 4, chegaríamos a 158. E repetiríamos este procedimento até nós conseguirmos incorporar neste intervalo todos os elementos que compõem a nossa seleção, que vai do 150 até o 173. Uma observação importante aqui na construção dos intervalos. Como nós utilizamos intervalo de classe de 4 em 4, todos eles têm que seguir o mesmo intervalo de 4 em 4. Neste exemplo fictício que eu estou montando aqui, nessa situação problema, nós vamos utilizar intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Ele é representado desta forma que está aqui. O que isso quer dizer? Que eu vou contar o valor numérico 150, mas eu não vou contar o 154 na hora de eu construir a minha tabela. Essas informações aqui, elas informariam as estaturas dos meus alunos. E aqui do lado eu teria o meu N. Eu vou organizar um rascunho e depois nós vamos montar a tabela de forma geral. Então, o que diz a primeira linha? Que eu tenho que entrevistar, que eu tenho que contar as pessoas que vão do 150 até o 154. Entretanto, eu não posso contar o 154, eu só posso contar até o 153. Conforme nós vimos no material, quando eu uso o intervalo aberto à direita, este intervalo não pode ser contado. Quando eu vou lá na parte superior da atividade e eu faço a contagem de 150 a 153, nós conseguimos observar que nós teremos quantos elementos compondo este intervalo? 4. Ou seja, estes 4 primeiros indivíduos estão medindo de 150 a 154. E eu vou repetir esse procedimento para todas as linhas. Então, o próximo é do 154 ao 158. Lembrando que nós não contamos o 158, apenas até o 157. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em vermelho, a gente consegue observar que na segunda linha nós teremos um total de 9 pessoas, de 9 indivíduos, ok? Dando continuidade, na terceira linha nós vamos contar até os 161. Então, vamos contar eles. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 461, eu conto todos eles. Na próxima linha nós teremos o número 11. E nós seguimos este procedimento para todos os grupos das tabelas. O que nós temos que observar? Que quando nós chegarmos ao final deste procedimento, a soma do número de elementos tem que ser equivalente a 40. Caso isso não aconteça, quer dizer que tem algum procedimento que foi feito de forma incorreta. Nós já retornamos com a tabela completa. Retornamos aqui, pessoal, com a tabela agora organizada, certo? A nossa tabela, nós temos as estaturas, o N, que nós realizamos a contagem conforme determinado anteriormente, que é a frequência absoluta. Aqui nós podemos determinar a frequência relativa desses indivíduos, os percentuais de forma individual para cada um deles. E se nós formos calcular a frequência relativa de cada um, 4 dividido por 40 vezes 100, nós vamos obter aqui 10%. Na segunda linha, 22,50%. Na terceira linha, 27,50%. Na próxima linha, 20%. 12,50%. 7,50%. E nós teremos o total de 100%. Então, esta é uma das opções da construção de tabela de intervalo de classe para dados contínuos. Lembrando que esses dados são contínuos utilizando o instrumento de medição. Nós vamos agora analisar um outro exemplo, uma outra situação para a mesma tabela. Ao invés de nós utilizarmos o intervalo que nós utilizamos anteriormente para realizarmos a contagem, nós vamos utilizar aqui nesta tabela o intervalo, o valor aberto tanto à direita quanto à esquerda. O que isso facilita na hora de montarmos a tabela? Nós também somamos de 4 em 4, 150 mais 4, só que na linha seguinte nós iniciamos do 155, 155 mais 4 e assim sucessivamente. Ou seja, na hora que eu vou construir a minha tabela, eu tenho uma facilidade maior na contagem desses valores numéricos. Na hora que eu vou contar estes dados aqui na tabela, eu tenho uma facilidade maior. Então, por exemplo, nesta tabela eu teria que contar do 150 ao 154, que seria 1, 2, 3, 4 e automaticamente 5. Se eu seguir este procedimento, o que vai alterar da tabela anterior? As quantidades. Na primeira linha eu terei 5, na segunda 10, na terceira 16, 6, 13 e o total será 40. E eu posso fazer a tabela das duas maneiras. As duas maneiras estão corretas. Dentre as duas maneiras utilizadas, é óbvio que essa maneira de agora, essa maneira atual deste último exemplo, ela é mais fácil, ela facilita a contagem do intervalo de dados. Então, nos nossos exercícios, também você vai poder montar a tabela de duas maneiras diferentes. As duas maneiras estão corretas. E quando nós calculamos a frequência relativa desse intervalo de dados, nós também obtemos frequência relativa diferente para cada um dos intervalos, certo? Porque as quantidades, respectivamente, também são diferentes. Uma coisa importante que nós temos que observar nas duas tabelas, tanto em uma quanto na outra. Esta tabela, esta última, ela ficou composta por 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E o nosso exemplo anterior aqui embaixo do vídeo, o que a gente consegue observar? Que foi uma tabela similar, composta por 6 linhas. Então, de todas as tabelas que nós trabalhamos aqui hoje no vídeo, a tabela que vai dar mais trabalho para a construção das informações é a tabela de intervalo de classe para dados contínuos. Os procedimentos terão que ser estes, para cada uma das atividades presentes no material.